você vai atender uma pessoa, é óbvio que o falar faz parte do tratamento e ela vai falar muito. Vai falar do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, do problema, do dia, do papagaio, ela vai falar, a pessoa precisa falar. Mas isso é óbvio, né? Isso faz parte do tratamento. Só que a nossa ajuda, ela é levar para a pessoa uma outra condição, que é a o que eu tenho além da fala, né? Para oferecer para essa pessoa. Então a gente vai ler a carta aí. Eu não sei quem de vocês vai ler a carta, você aperta aí a mãozinha levantada. Quem for comentar, deixa a mãozinha levantada para a gente poder colocar aqui, ativado o seu microfone por aqui, porque ativa só o seu, não abre tudo, que vocês já viram, né? Às vezes entra alguém aí que tá mal intencionado, né, não tá bem, ou sei lá, o que passa na cabeça das pessoas, né? E aí abre todos os microfones, vira um problemão. A Anne já apertou aqui, ela provavelmente vai ler a carta para nós. Se você tem a carta aí, impressa ou online, quiser acompanhar, você já fez anotações, ótimo. Se não fez, faça, né? Deixa eu até pegar o meu aqui. Eu já fiz as minhas, mas eu vou ouvindo vocês. Sempre a gente acaba tendo um insight novo, alguma coisa nova. Esse caderno aqui, acho que é o quarto ou quinto aqui desses dias aí, que a gente tem atendido e já não tem mais espaço. Aqui, chama a caneta. É muito bom você afiar a ferramenta e é muito bom na hora que você está ouvindo, você anotando. É assim que é o atendimento, não é, gente? A pessoa fala o que ela quer e a gente vai devolver para ela, às vezes, o que ela não quer. Mas é ela mesma. É ela mesma vista por outro ângulo, certo? Você vai daqui para da onde você está aí para uma outra cidade vizinha, né? Você já sabe o caminho, mas se você põe no GPS, ele te dá um outro ângulo. Ele te mostra radar, ele te mostra possíveis problemas, ele te mostra um caminho mais curto. Por quê? O GPS ele olha por cima, ele olha por vários ângulos. Essa é a grande questão de afiar a ferramenta, é nós conseguirmos olhar a dor das pessoas por outros ângulos. Né? Então é a mesma dor, é a mesma situação, mas às vezes essa situação ela se enquadra num caso de repetição, compulsão, repetição. Às vezes essa dor se enquadra num possível transtorno, pode ser afetivo, pode ser de personalidade, né? Porque são diferentes. O transtorno afetivo ele está ligado, obviamente, à afetividade. Né? O transtorno de personalidade é um outro tipo de transtorno, pode ser até genético, epigenético, e pode ser uma interpretação que essa pessoa deu para o que é a vida, o que é o amor, o que é a felicidade. Ontem falávamos sobre isso, é uma questão extremamente subjetiva, né? O que é a felicidade para você é uma coisa, o que é a felicidade para o outro é outra completamente diferente. O que é o amor para uma pessoa é uma coisa, para outra é completamente diferente. Né? Para alguns eles pensam assim, amor próprio é não confiar em ninguém, nenhum homem presta, ou o homem fala, nenhuma mulher presta. E isso aí é trauma, isso é narcisismo, não tem nada a ver com amor próprio. Não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com relacionamento. E aí tá aí, né? Você vê, o grande problema da humanidade é se relacionar, ponto 1. Ponto 2. O maior problema, 80% a 92% dos problemas começam em casa, é paterno. Então veja só, o problema de relacionamento é o maior problema da humanidade. Número 2, começa dentro de casa. E número 3, né, a forma como eu vou interpretar o que eu passei, o que eu perdi, o que eu ganhei, né? Dá até uma música. O importante é que emoções eu vivi, né? Fica mais romântico assim do que você deixar a vida muito dura, né? Aquilo que é flexível, ele suporta mais do que aquilo que é rígido. A pessoa, pode ter certeza, toda pessoa que adoece, sofre mais, é porque ela é mais rígida. Porque a pessoa flexível não é que ela aguenta apanhar mais, não. A pessoa flexível, ela se dobra em si para ela poder melhorar e ver como ela vai lidar. Então, aquele ditado, você vê que os ditados populares, alguns deles têm muito de análise, psicologia, psicanálise, que diz assim, né? O bambu que enverga, mas
não quebra. Isso é a capacidade, hoje a ciência chama de neuroplasticidade, né? É a capacidade de ser esticado, 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 vai arrebentar, solta, volta para o tamanho normal. Isso é tão violento que a ciência provou que a pessoa pode, por exemplo, numa parte do cérebro está o registro de como aprender a andar. Ela sofreu um acidente, perdeu aquela parte da massa cerebral. Uma outra parte do cérebro é capaz de aprender a andar. Olha que top isso. Isso é muito legal, não é? Legal. Agora imagina para os traumas como é. O cérebro inteiro aprendendo só o que é ruim, só o que não presta, só o que não é bom. Então, assim, aí você vê, passa na rua, vê uma menininha de 14, antigamente 15 anos é antigamente. Hoje 13 anos, shortinho curto, cigarro na mão, um radinho, ouvindo funk. E eles acham que isso é muito top. Eles aprenderam assim. Né? Então a pessoa não faz isso só no bairro, ela faz em qualquer lugar. E essa coisa tomou uma proporção tão grande que não está mais no que o povo chamava de favela, hoje chama de comunidade. Hoje quem está mais sem limite, está com o superego totalmente desestabilizado, são pessoas que têm toda a condição de estar estável. Então isso prova que não é só a questão financeira que resolve o problema, precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa de saúde integral, que é corpo, alma, espírito, precisa de fé e precisa daquela questão também, eu atendo pessoas e assim, hoje não me dói tanto, sabe, mas antes doía muito, é ver uma pessoa revoltada porque o outro não muda. E aí você vai medir o tempo que ela, né, a pessoa, o homem lutando ali, ou a mulher, ou o filho, ou a esposa, seja lá quem for, poxa, eu estou lutando há muitos anos. E assim, ela tem aquela crença limitante de que o outro vai mudar. Mas a pergunta que dói, você tem que repetir e se não mudar? Como que eu fico? Ah não, eu adoeço e morro. Bom, você vai entregar os pontos? E se o outro não mudar? E se o outro decidiu que vai viver assim? Aí categoricamente é muito bom a psicanálise, gente. Olha que legal. Aí você já descobriu que o problema não está mais no outro. Está em quem? Está em você. Você é o dependente emocional. Aí você pergunta para mim, professor, qual que é a solução? O dependente emocional ele vai largar? Não, não é bem assim. Existe um contexto. Às vezes tem filhos, tem famílias, tem neto, tem doenças, tem várias questões. Não necessariamente a gente está falando que as pessoas precisam abrir mão de outras, mas aí ela precisa o quê? Ela precisa se cuidar para ela ser forte. Ela precisa se cuidar para ela resistir. Então, ontem eu falei isso lá na aula, né? Uma das definições de felicidade que eu mais gosto, talvez é a que eu mais gosto mesmo. Para mim é essa. Ser feliz é tomar uma decisão e sustentar ela. É simples assim. Porque qual que é o problema das pessoas? Elas tomam decisão, mas não sustenta. Ah, eu vou ficar no relacionamento, então sustenta. Mas sustentar o quê? Meu, pra você ficar nesse relacionamento, você vai precisar desenvolver uma boa dose de amor próprio, sair sozinho, caminhar sozinho, talvez ir no cinema sozinho, talvez se amar, talvez tirar tempo para você, fazer meditação, fazer a tua oração, fazer o 7x. Ontem eu dei aula sobre o 7x, o que eu falei? O 7x é tão simples que as pessoas não querem fazer. O cérebro é assim, se é complexo demais, ele procrastina. Se é fácil demais, ele fala, isso aí não vale nada. Então, o seu cérebro, a mente mente. Então, o que você precisa fazer? Não, o 7x não é pegadinha, ele é importante. Porque o 7x não é sobre assistir um vídeo, ouvir um áudio, fazer meditação, respiração, oração, diário da gratidão. O 7x é sobre organizar o seu cérebro, que pensa o que quer na hora que quer e você é arrastado com ele. Você começa a pensar uma coisa ruim, você fica com raiva e daqui a pouco você está descontando raiva em todo mundo. É simples assim. Esse caso aí, ó, dessa jovem, Roberta, tem 45 anos, é uma jovem. Imagina, minha avó está com 96, está viva, falando, só não ouve direito, você tem que gritar um pouquinho, mas está lá, fazendo confusão, né? Fazendo confusão, tá boa. Então, 45 anos é jovem, de mais 50. Hoje, uma pessoa que morre com 60 anos, pra gente é um absurdo. Você fala, morreu novo, tem muita vida pela frente. Então, essa coisa da idade, ela tem muito a ver com o nosso emocional.
Porque tem a idade mental também, viu, gente? Nessa carta também tem um exemplo de idade mental. Carta é sempre top, porque a gente descobre um monte de coisa sobre nós, sobre o outro, sobre a clínica, e aí fica maravilhoso e vai embora. Então vamos lá, Anne. Se você quiser, pode ligar o seu microfone aí. Boa noite e seja bem-vinda. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se tiver algum convidado, fique à vontade, se sinta acolhido aqui por essa turma, por essa instituição, pelo Dr. Fábio. Gente, eu vou ler a carta agora, a gente recebeu ela agora, então eu vou ler com vocês. Vamos tentar analisar juntos aqui, vocês ajudam. Vamos lá. Olá, meu nome é Roberta. Segundo a orientação que recebi, eu poderia escrever uma carta para um grupo de acadêmicos e analistas competentes que poderiam, de alguma forma, me ajudar a achar um norte para a minha vida. Pois eu já não aguento mais e não gostaria de voltar a pensar em dar um fim à minha vida. Gostaria de começar dizendo que já passei pelo psiquiatra, faço uso de medicação controlada para ansiedade e depressão, porém, eu acho que tenho algum outro problema maior. Só não sei dar nome, que penso que é se a felicidade existe, por que eu sofro tanto? Além disso, alguns momentos eu sinto que a medicação não tem efeito algum. Eu acredito que a terapia pode me ajudar. Resolvi dar uma chance para essa questão, mais uma vez, pois o último terapeuta que me passou pela minha vida me decepcionou bastante. Além de não me ajudar, questionou muito o meu desempenho ou a falta dele para minha melhora. Eu fui orientada a contar um pouco sobre a minha vida e gostaria de começar de trás para frente. Tenho 45 anos, sou casada há 25 anos, tenho um casal de filhos, um deles tem 24 anos e a outra 23. A minha filha é um pouco problemática e está sempre se envolvendo em relacionamentos tóxicos. Isso acaba chegando até mim e até meu marido. E isso tem nos desgastado bastante. Não temos problemas de cunho financeiro, graças a Deus. Meu esposo trabalha em uma multinacional, em um bom cargo, ótimo. O que nos dá um certo conforto, de modo que eu não precise trabalhar. Mas eu preferiria se eu pudesse, pois fico em casa, não tenho os meus horários ajustados, sou totalmente sedentária, estou 20 quilos acima do meu peso e também não estou feliz com isso. Eu passei por um abuso na infância e talvez por conta disso eu sou muito desconfiada de tudo e de todos. Isso acabou se concretizando no meio do meu casamento, quando descobri uma traição. Descobri a traição do meu marido com a secretária. Foi logo quando comecei a me envolver com a internet e as redes sociais. E aí eu comecei de alguma forma a monitorar a ele. Olhar quem seguia, curtia as conversas e acabei descobrindo o envolvimento dele com a secretária. Por pelo menos um ano. Vocês não fazem ideia como isso me destruiu. E acabou com o resto do amor próprio que eu tinha. Me jogou no chão, principalmente dado ao fato de que ele é formado deve ser ela, né? De que ela é formada em administração e eu não tenho formação alguma. Porém, decidi levantar a cabeça por conta dos meus filhos e de muitas outras coisas que envolvem a minha vida, inclusive a parte financeira. Perdoei após gritar tudo o que tinha para gritar, rasgar a camisa dele, dar uns bons tapas na cara dele. Eu também queria bater nela na época, mas não tive oportunidade.
Essas minhas atitudes me corroeram por dentro, pois me senti uma mulher totalmente desequilibrada, fora de si, coisa que eu não sou. Pois bem, seguimos em frente. De lá para cá, nunca peguei mais nada dele. Mas também não confio totalmente nele. Ele é excelente homem, marido e pai. Porém, teve essa falha. Ele se arrependeu, chorou muito. E, como eu e ele somos cristãos, eu perdoei ele. Porém, o maior problema é que isso não sai do meu coração e da minha mente. Eu tenho muita raiva dentro de mim. Isso parece que me consome dia após dia. Eu fui orientada a falar um pouco falar um pouco da minha infância. É tanta coisa que aconteceu na minha infância que eu teria que ficar muito tempo escrevendo sobre isso. Porém, eu vou me ater ao que mais tenho lembrança. Meu pai traiu a minha mãe, uma mulher guerreira, que criou 4 filhas com muito amor e dedicação. Ele também foi um excelente pai. Essa parte da minha vida é muito interessante. Eu tive um excelente pai. Eu tenho um excelente marido. Mas não sou como a minha mãe, que parece que superou as coisas que eu não consigo superar. Minhas irmãs todas se formaram, todas trabalham e têm profissão. E eu, como sou a caçula, fiquei mais protegida, acompanhando eu não entendi muito bem aqui. Eu acabei não fazendo nada. Essa é uma das coisas que eu me arrependo. Quando eu tinha 15 anos, fui passar as férias na casa de uma tia. E um dos dias em que eu estava sozinha em casa, todos tinham saído, um dos meus primos, na época tinha 18 anos, chegou mais cedo. Começou a conversar, falou que gostava de mim, e de repente ele me beijou. Eu disse que não queria, mas ele insistiu e acabou abusando de mim sexualmente. Depois disso, me senti usada, suja, sem valor. Até hoje, em alguns momentos, eu me sinto assim. Isso ficou entre mim e ele. Nunca falei para a família. Hoje, ele é casado e me parece que é um homem decente. No mais, tive bons avós, bons tios, bons pais, uma boa criação. Estudei em colégios particulares, estudei música, apesar de não ter dado continuidade. Tive a oportunidade de crescer indo para a igreja e tive grandes decepções que a gente tem em meio à comunidade. Eu tenho a impressão que Deus segura as nossas mãos e nos ajuda a ficar de pé. Porque em vários momentos eu já pensei em desistir da vida. Mas não desisto por conta das minhas filhas e porque eu acho que em algum momento as coisas vão melhorar. Eu preciso acreditar nisso. Não tenho muito mais para falar por hora. Nem tudo é tão ruim assim. Viajamos, passeamos dentro do possível. Eu compro o que eu quero. Eu posso cuidar das minhas unhas, dos meus cabelos, na hora que bem entender. Todavia, eu ando tão desanimada que isso está por fazer faz tempo. Eu estou parecendo um monstro, descabelada, desunhada. Não tenho coragem de olhar no espelho e ultimamente não tenho vontade de fazer nada. Não quero viajar, não quero passear no sítio, só quero ficar em casa. Mas às vezes eu penso, até quando vou viver assim? Por isso, abri um pouco do meu coração. E eu tenho fé e acredito muito que vocês de alguma forma vão me ajudar a ver essa chave. Ver essa chave virar e eu consigo redirecionar minha vida.
Vejo meu marido bem, a vida dos meus filhos fluindo, apesar dos problemas que a minha filha traz. Ela é uma filha que me ama, que estuda, que se dedica, bem como meu filho. Ambos já estão fazendo faculdade, e isso é uma alegria para mim, que não tem preço. Eles são extremamente educados, amorosos. Penso que a minha filha Cristina está apenas passando por uma fase, que acredito que ela também vai precisar de terapia. Fui orientada a dar uma frase para a minha vida. Então, dei essa pergunta que eu tenho me feito, como já disse. Se a felicidade existe, por que eu sofro tanto? No mais, agradeço vocês de todo o coração. E que Deus abençoe a todos, Roberta. Gente, eu peço desculpa que eu estava lendo pelo celular, então tem que ficar indo e voltando na carta. Até eu não achei ali a parte da avó falando dos 90 anos. Falei, gente, será que eu pulei algum pedaço da carta? Porque eu não estava achando. A Daniela levantou a mão, gente. Será que eu pulei alguma coisa? Porque no celular a gente vai indo e voltando. A Daniela levantou a mão. Você quer falar? Pode abrir o microfone. Você levantou a mão? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu fiquei falando, lendo a carta. E eu não estava olhando para nenhum de vocês. Desculpa, repete. Boa noite, eu não estava conseguindo ativar o microfone. Ah, sim. Você quer comentar, já começar a sua análise? Pode falar. Se puder, eu gostaria. Boa noite a todos. Eu não pude ler a carta antes, né? Cheguei em casa em cima da hora, acompanhei agora. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu abri o grupo rapidinho para ver sobre o que seria a aula hoje, né? Quando se fala de felicidade, uma coisa que eu sempre observei, eu comento às vezes com alguns colegas, quando um paciente começa a questionar o que seria felicidade, por que ele não é feliz, ou quando me pergunta muito sobre felicidade, quando busca definição, me preocupa. Eu vejo essa pessoa realmente nunca conheceu felicidade, ou teve, assim, pequenas amostras, talvez, do que seria. Porque eu percebo que, às vezes, um paciente que procura, ele está passando por problemas, ele quer superar, mas ele é feliz, ele nem toca no assunto felicidade, ele nem lembra disso. Então, assim, casos em que se fala de felicidade me chama a atenção. Geralmente são pessoas bem depressivas, realmente. Mas agora, você lendo a carta, o que me chamou a atenção foi o seguinte: ela fala a mesma coisa do pai e do marido, né? O marido repetiu a mesma coisa que o pai dela fez com a mãe. E ela fala como excelentes homens, bons pais, tudo, só que ele trouxe um sofrimento para a vida dela, ela não perdoou, de forma alguma, ela está arrastando o sofrimento, mas ela ainda afirma que ele é um excelente homem, assim como o pai dela. Então, infelizmente, essa pessoa precisa de dados de realidade, né? Precisa na análise, de trazer para a consciência que ela está repetindo o padrão. Talvez essa pessoa não conheceu outra forma, né, de se relacionar, de se viver. Ela teve aquela figura, né, do pai, assistiu aquele tipo de relacionamento e só está repetindo o padrão, acreditando que sim, aquilo é um bom homem, mesmo trazendo sofrimento. Acho que a primeira coisa é ela curar essa ferida, para depois ela começar a se conhecer, né, e procurar do que ela gosta, enfim, achar propósito. Porque é mais um caso em que a pessoa relata muito
os filhos, o marido, todas as situações, mas e a identidade dela? Ela só relata tristezas até agora. E é muito difícil ser diferente, especialmente quando você teve uma história de abuso. Não se sabe se essa pessoa teve tratamento depois disso, se procurou ajuda, porque geralmente são mulheres que passam anos arrastando a culpa, né? E é muito difícil ser diferente quando não se teve ajuda lá no início. É isso, um caso que merece carinho e ela começar a enxergar. É o que essa pessoa precisa, enxergar. Uhum. Aí a gente volta e olha para aonde ela está focando. Olha quantas coisas ela tem para ser feliz, mas ela prefere focar no que falta, certo? Então, o que acontece ali? Aonde está o foco dela? Olha onde está a dor dela. Não é só no abuso. Eu não tenho uma formação. Ela só está focando no que ela não tem. Então, onde essa pessoa está instalada? É trazer para a consciência. Você vê assim, ela tem todo um contexto de teve a traição do marido, repetiu o pai, aí você fala assim, ela não perdoou. Será? Ela somente está se torturando porque o marido a traiu com uma mulher formada. E ela não tem formação. Eu sou menos, ela está voltando para o abuso porque ela se achando realmente o lixo, porque ela era menos. E aí o marido trai ela com quem? Uma mulher que tem uma formação, e é a dor dela. Não é só a dor da traição. Aonde ela está instalada, onde ela está instalada? Na dor. Por que eu sofro tanto? Porque você prefere olhar para a dor. É o lugar onde a pessoa se coloca. Ela tem 2 lugares para sentar. Uma poltrona macia e confortável, e a outra com pregos. Ela olha para macia e confortável e ela vai sentar onde? No prego. Mas ela tem uma outra posição para se tomar. Mas para isso ela precisa enxergar. Até por isso ela traz os filhos como um consolo para ela, né? Eles estão fazendo faculdade. Esse é o foco dela. Então, é trazer ela para o real. Meu imaginário é só de dor. Meu imaginário é só que eu não consegui certas coisas. Mas e as coisas que eu já tenho, que é o real? Aí trazer a pessoa para o real. Porque a dor está fazendo ela viver o imaginário. Que a felicidade nem existe. Será? O que é felicidade para você? É só ter o teu diploma? É só isso? Né? Eu tomei lugar de fala, não sei se o doutor Fábio ia conduzir. Quem levantou a mão foi a Raquel depois, né? Já a gente vai seguir uma ordem. Boa noite, Raquel. Pode abrir o microfone e fazer a sua análise. Certo? Deu certo. Então, a Roberta, eu vejo ela, assim, num grande sofrimento. De tal maneira, assim, que parece tudo bem, tudo normal, e ao mesmo tempo ela está, assim, buscando realmente, né, o que é felicidade, se está tudo bem, mas e o que ela, a vida toda buscou, né? E eu vejo, assim, ela, como tem um padrão de repetição, ela está realmente, assim, num círculo vicioso, né? Porque o pai foi, agora o marido. E pelo que eu pude, assim, sentir, né? Ela tem, assim, sido envolvida com um narcisista, porque a fala dela me condena isso, porque já passei por isso, né? Então, assim, é uma excelente pessoa, excelente em todas as áreas, mas aí você vê, e você está convivendo, e você... Então, assim, realmente, ela está numa dor muito grande. Então, ela está focada. Eu passei por isso. Achei que era uma formação que traria essa felicidade para mim. Uma formação superior. Conquistei.
Quando eu conquistei, não me mudou nada. Continuei a mesma pessoa. Falei assim, tá errado. Cadê essa felicidade que eu tenho buscado? Ah, é o trabalho. Comecei a trabalhar. Cadê? Cadê essa felicidade? E graças a vocês, estou aqui, né? Estou conquistando essa felicidade, porque é muito bom estar aqui com vocês. E assim, eu falo para você, Gislaine, top, viu? Descobrir que o narcisista, ele é difícil. Então, tem uma história, são 40 anos, 42 anos de convivência, então não dá, sei lá se dá para jogar fora, né? Então, assim, não sei. Estou, assim, aprendendo, gatinhando. E estou engateando, e está sendo muito bom, porque eu estou me descobrindo, eu sou feliz. Então, a Roberta tem condições de se descobrir. A gente não pode, no meu caso, eu não tenho essa experiência, né, de dar esse diagnóstico, mas é uma ideia, quem sabe, partindo daí, descobrindo. E ela foi mais além, né, ela sofreu um abuso muito grande, né, então ela foi, assim, violada e segue esse trauma, e ela não foi curada, porque ela não passou por terapia, né, e a gente, quando conhece essa terapia, que é presente de Deus nas nossas vidas, né, então, cristã também, eu, mais de 30 anos cristã, aliás, a vida toda, né, mais praticante, então, assim, a gente fica se perguntando, né, fica se perguntando. Então, nós podemos ajudar a Roberta, com certeza, vamos estar aqui, o que ela precisar, nós estamos aqui. Obrigada. Tá certo, Raquel. Ela passou por terapia, mas ela teve problemas na terapia, né, ela não conseguiu desenvolver, não ficou curado isso dentro dela, né, ela não achou, ela não se encontrou consigo mesma, porque como você mesma disse, Raquel, você formou. Será que era a formação que ia deixar a Roberta melhor? Provavelmente não. Aí o marido era narcisista? Será? Porque ele cometeu um erro e depois ela disse que não mais, não pegou mais nada dele. Então a gente precisa falar sobre ela primeiro. Aí a gente vai avaliando o perfil do outro através, né, daquilo que nos traz. Realmente viver com o narcisista nos traz inúmeras feridas, mas ali ela pontuou que ele cometeu um erro, um único erro, e depois ele saiu daquilo, né? Quem levantou a mão foi a Margarete. Pode abrir o microfone. Aperta no microfoninho para a gente te escutar. Não está abrindo. Achou? A gente vai ouvindo vocês na sequência. Raquel, feliz por você estar aqui, hein? Que bom, tá no time com a gente. Ô Margarete, tem um botãozinho aí, não sei se você clicou nele, que ele é o desenho de um microfone que está do lado da câmera. É para abrir, porque você já está como co-organizador aqui. Então, igual o da Raquel. Vê se você consegue achar ele aí, se você apertou e se ele... Aí, agora abriu. Agora abriu? Então deu certo agora, né? Cumprimento a todos, né? Uma boa noite, na paz do Senhor. Eu li bem rapidamente a carta da Roberta antes de começar a aula. Vocês estão todos me ouvindo, né? Legal. Aí o que eu fiz? Eu escrevi uma outra carta. Então, eu não sei se eu estou certa, eu sou leiga ainda no assunto, estou entrando agora, né, tentando aprender, mas eu fiz uma outra carta, e aí eu gostaria de ler bem rapidinho, para que vocês pudessem me ajudar naquilo que eu estou errando, tentando ajudar a Roberta, né? Eu escrevi assim, ó, porque às vezes precisamos olhar a vida como um todo. Você está com problemas que está vendo como um gigante, onde o que
eu aconselho é pedir perdão a Deus por não ter comentado com ninguém sobre essa maldição que sobreveio sobre sua vida, quando ainda adolescente. Olhar para dentro de você, ver como num espelho reflexo, que tudo foi surgindo em cada detalhe e crescendo até chegar como essa bola de neve, que com certeza, com a ajuda de Deus, ela derreterá até chegar a um ponto que rios de águas limpas chegarão à sua volta. Com certeza, o medo e a opressão e as escuras daquela atitude do seu primo se refletem em você, no seu relacionamento com seu esposo e filhos. Veja de perto realmente o que está acontecendo com sua filha. Não adormeça deixando o tempo passar. Você, felizmente, pediu ajuda e a sua postura como uma oração de libertação e cura será um começo. As demais coisas, toma seu tempo com a psicanálise, comece uma academia, um pilates, se arrume, vá a uma nutricionista e mude seu visual. Você é muito jovem e muito cheio de vida. Não deixe o inimigo de nossas almas mentir para você, que não nasceu com um propósito, que às vezes esse processo doloroso vai se chamar bênção sem fim. Deus pode te alcançar, pode alcançar seu coração, curar essas feridas. Veja o que realmente anda acontecendo com seu primo. E se descobrir algo, desabafe de uma maneira que ele não coloque culpa em você. E veja sobre seu esposo, se foi só um deslize mesmo, ou se isso faz parte da obscuridade da vida dele. E se for assim, saia da sua zona de conforto, e é mais fácil dizer não sei o que fazer do que erguer a cabeça, clamar por Deus, que pode o impossível. E minha querida, se sinta linda, maravilhosa. Com controle, esta atitude alcança o que te falta, por em bem pouco o rumo à sua felicidade. Está aí mais próximo que você pensa. Lembre-se, ser feliz é atitude e não estados emocionais frustrados. Ergue a cabeça e diga: chega, agora eu vou existir. Eu preciso mudar para mim, por mim, e para Deus e com Deus. Foi a carta que eu fiz para Roberta. Muito bem, Margarete. Ô, Anne, eu vou deixar você conduzir. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Obrigado, viu, Margarete, por você participar. Chegou agorinha no curso. O pessoal demora a participar, espera meses para participar. E a gente começa a trabalhar a ferramenta afiando ela. É isso aí, muito bem. Você fala da forma como você entende e você vai melhorando isso cada vez mais. E foi muito bom o que você falou. A nossa sessão, gente, ela está dividida em duas faces, duas etapas. Uma seria o que a gente chama de diagnóstico, o outro seria o que a gente pode chamar de como, né? A gente tem aquela tendência de descobrir o que ela realmente tem. A Margarete já começou a entrar no que ela precisa fazer para melhorar. Então, assim, cuidado, uma dica para vocês, não se aterem só ao diagnóstico, foi por aquilo, que é ótimo. Você se tornar um expert aonde está a raiz do problema, porque o sintoma ela já escreveu. Então a gente vai fixar na causa. Depois da causa é o como. Como que ela vai sair disso? Eu sei que as meninas aqui são ótimas também, vão falar sobre isso. Eu já tenho aqui um como, vou deixar para falar depois. Né? Tá o Edivaldo, beleza, Edivaldo? Bom te ver aqui. O como que eu vou comentar aqui foi o que eu falei na aula de ontem, mas uma Anne já comentou. Que é o quê? Ela está instalada em um lugar e ela não quer sair desse lugar. Ela precisa se instalar em outro lugar. Ela está instalada lá na traição, na repetição, na formação, num monte de coisa que não muda a vida dela. É aquela frase, né? O que te trouxe até aqui talvez não é o suficiente para te levar para o próximo nível, não é? Então, muito bem, obrigado, viu, Margarete? Vamos ouvir o Wagner agora. Boa noite, Wagner, tudo bem? Fica à vontade. Depois você continua aí, Anne. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo?
Tá ligado o microfone. Tá ligado. Só que eu ainda não estou ouvindo a tua voz. Tá. Tá ouvindo agora? Pessoal, boa noite, obrigado pela oportunidade. Sou novo aqui, estou ainda no 5º módulo, né? Mas a gente já começa a ter um olhar assim mais aguçado, já pegar nas entrelinhas. E o que eu observei aqui, que ela apresenta 4 problemas aqui. A filha problemática, né, um relacionamento tóxico, que influencia a vida dela, influencia a visão de mundo dela. Ela fala sobre a traição do marido, que foi algo que a machucou muito, porque ela já vinha da sua infância, do abuso, e não conseguia confiar em ninguém. E de repente, o marido a trai, né? Ela fala também da traição do pai, e fala também do abuso na sua adolescência. E o que me chama a atenção é que ela pergunta sobre a tal da felicidade, né? Como uma felicidade, como algo ilusório, ou seja, a felicidade, ela vem acompanhada sem sofrimento, sem decepções, sem traumas, né? Algo assim, a felicidade, como se a vida não nos trouxesse nenhum problema, né? Como se fosse a mil maravilhas. E quando eu olho para ela, eu vejo a comparação, né? Ela se compara com a mãe, né? Minha mãe é uma mulher guerreira, minha mãe sofreu tudo, criou tudo, e eu não consigo ser igual à minha mãe, né? Isso talvez a machuque, traga uma condição limitante na vida dela, e ela tem a comparação com a amante, né? Por que meu marido me trocou pela amante? O que a amante tem que eu não tenho, né? E isso traz para ela essa angústia, esse trauma, essa limitação. Eu vejo aqui nela a procrastinação, né? Porque ela disse que ela é uma mulher que tem dinheiro, tem condições, mas não se cuida, não quer mais viajar, não quer mais passear, né? Se sente talvez insuficiente, né? Porque ela diz que as irmãs são formadas, as irmãs têm condições, e ela vive a vida dela, que ela queria talvez ter um trabalho, ter uma condição financeira dela própria, a autoestima dela lá embaixo, né? E a pessoa, quando não tem autoestima, ela não consegue fazer nada na vida, se acha menosprezada, se acha menor, né? Ela disse que ela olha no espelho e se vê um trapo, se vê um lixo, né? E a sua imagem distorcida, né? Então, eu vejo esses sintomas na vida dela, e ela precisa, primeiro, tratar isso, a comparação, né? Cada um é cada um, cada vida tem a sua história. A mãe dela vivia, talvez, numa época totalmente diferente, né? Uma criação totalmente diferente, né? E ela está numa outra época, né? Cuidar tentar sair dessa procrastinação, se levantar e tentar reagir a isso tudo, né? E se amar, né? Se cuidar, voltar a viver, né? A felicidade talvez esteja nisso, né? Ela tem tudo, mas ela não consegue enxergar a felicidade nisso, no marido, nos filhos, na condição financeira que ela tem para viajar, para passear, que com certeza ela deve ter um sítio, que ela falou que não tem vontade de ir para o sítio, né? Então, como diz o doutor Fábio, tirar o chinelo, tirar o sapato e colocar o pé no chão, sentir o cheiro do mato, o cheiro, né? E, então, eu vejo essa mulher dessa maneira, né? Agora, o como, depois o professor vai falar, porque eu cheguei nessa fase ainda do como. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, pessoal. Boa análise aí do Wagner, né? E aí, falando da felicidade, né? Ela acha que felicidade é a ausência de problema. Gente, não é ausência de problema, né? A vida tem que estar instalada onde? No presente. Ela está vivendo um monte de situações e vivendo a vida. A comparação é o veneno para a felicidade. Ela está matando alguma felicidade com a comparação. Boa noite, Gislaine. Acho que ela levantou a mão agora em seguida, né? Boa noite, Gi. Tudo bem? Abre o microfone e fala com a gente.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ai, como eu fico feliz em estar aqui na terça-feira, viu? E ver, assim, esse pessoal todo afiado aí falando, aluno novo chegando aí todo afiado, preparado, com uma visão. Eu acho fantástico. Todos esses pontos foram falados até agora a respeito da nossa paciente aí da carta. Eu notei também anotei, só que para a gente não ficar falando da mesma coisa, eu vou falar só o ponto que me chamou muita atenção, ficou muito gritante no meu ouvido, né? A questão de que ela, para mim, desde o início, ela não está pronta para assumir responsabilidades sobre a vida dela. É o que mostra para mim. Talvez isso tenha sido um bloqueio lá com relação ao abuso, aí a gente precisa de mais sessões para investigar, mas muito provável que sim. Mas começa pelo, ela é irmã caçula. Geralmente, o comum é que os filhos mais velhos não puderam estudar e o caçula sempre se forma, por questões financeiras e de rotatividade. Aí ela coloca lá, porque para ela isso é uma questão muito importante, mas é importante para ela chorar. E prova de que realmente ela não assumiu responsabilidade com isso, é que por que ela parou a terapia? Porque o terapeuta devolveu para ela, deu a devolutiva, que a responsabilidade é dela. E aí ela não gostou do terapeuta, por quê? Ela tem que assumir a responsabilidade. Então, você como terapeuta, se prepare, viu? Porque não é só com aquele terapeuta lá, talvez aconteça com você também. Porque vai acontecer, né? Confronto, nós trabalhamos com confronto. E aí nem todo mundo está preparado, nem todo mundo gosta de ser confrontado, né? Como eu já falei para o doutor Fábio, quando nós começamos a nossa terapia. Quando eu era nova, fui fazer terapia, e não era essa mesma pegada, não era psicanálise, porque eu já fiz outras terapias, e, na verdade, eu sou apaixonada pela psicanálise, então eu vou puxar sempre a sardinha para nossa brasa, mas então, ponto. E aí, a terapeuta, eu não gostava, eu gosto muito de falar, só que eu não gostava de falar de mim. Eu tinha 18 anos. E aí, a terapeuta falava assim, então não precisa falar, você desenha. E aquilo que eu não queria falar, ela descobria nos meus desenhos. Aí eu falei assim para ele, adivinha por que eu parei de ir na terapia? Aí ele riu, eu falei, porque eu achei que ela estava invadindo a minha privacidade. Então fica meio cômico, né, até redundante, porque tipo assim, se eu tô lá para tratar os meus problemas, os meus traumas, como que ela está invadindo a minha privacidade? Ela está me ajudando a descobrir onde está o problema, mas não era o meu momento, não era naquele momento, para mim não resolveu, e hoje para mim terapia, acho que depois, para mim, depois da palavra de Deus é a coisa mais importante. Esses dias até brinquei com a minha mãe e falei assim para ela, mãe, vamos falar, o que Deus fazia com Adão na virada do dia? Ah, mãe, era uma sessão de terapia, todos na virada do dia ele ia lá e falava, Adão, conte-me os seus problemas. Era uma sessão, Adão era um homem bom, porque ele fazia análise 2 vezes por dia, porque o dia vira 2 vezes para o judeu, na virada da manhã e da tarde, não é, professor? Então, ele estava mais do que terapiezado, né? Se essa palavra existe, se não existe, eu inventei agora. E aí ela não estava pronta para esse confronto, então não resolveu para ela a terapia, porque ela teria que assumir a responsabilidade que ela não teve uma formação, mas ela tem só 45 anos. Quantos anos eu tenho? Não vou contar para vocês agora também não vem ao caso. Mas eu tenho mais que ela, e eu fiz psicanálise, estou fazendo faculdade, não parei porque eu tenho essa idade. Obesa, 20 quilos acima do peso, também estou. Outro dia eu até brinquei. Posso morrer gorda, mas não desistir nunca de emagrecer, gente, porque eu luto, viu? Eu posso morrer gorda, mas vocês sabem que eu lutei até no último minuto da minha vida para não ser gorda. Mas estou aí na luta e não vou desistir ainda, estou aí. Enquanto eu estiver viva, eu vou estar lutando. E não parei minha vida porque estou gorda. Tem algumas limitações, porque gordo não levanta e sobe com a mesma facilidade do magro. Mas que eu faço, eu demoro, mas eu faço. Então, isso não é motivo, aí não é por isso que eu deixo de passar um batom, não é por isso que eu deixo de me arrumar, não é por isso. Então, assim, as pessoas começam a se esconder atrás de alguma coisa para justificar a sua falta de postura diante das situações. E eu acho que ela está instalada
né, com uma sessão só é pouco, a gente está fazendo aqui, como diz o professor Fábio, suposições, conjecturas, mas lá na questão do abuso, porque isso é algo que mexe muito, principalmente no adolescente, né, de 12, 13 anos, que parece que foi que ela colocou lá na carta. Então, assim, são questões muito importantes. Eu achei interessante frisar bem isso, porque como nós aqui todos somos alunos, porque mesmo que já fomos formados, somos alunos, aprendemos todos os dias, quer seja como psicanalista ou na vida. Minha avó que dizia, vou viver 100 anos e não aprendi tudo. Então, a mesma coisa, nós vamos aprender. E que a gente esteja preparado para quando encontrar um paciente que não está afim da nossa devolutiva. E aí a gente vai ter o professor Fábio, que tem essa experiência bem latente, né, bem gritante, que não está afim de receber a nossa devolutiva, e aí nós vamos ter que rebolar. Então, não se sinta a última bolacha do pacote, porque tem gente que usa essa expressão como uma coisa boa, mas a última bolacha sempre está quebrada, e a Coca-Cola do deserto é quente. Então, não se sinta mal, porque já aconteceu com os melhores, com os maiores, então vai acontecer com a gente também, porque nós não somos especiais, né? E graças a Deus, porque isso nos traz experiência, que é o mais importante que a gente precisa na clínica, é a experiência. Boa noite. É isso aí, gente, uma boa análise. É exatamente isso. A gente vai passar, todo mundo vai passar, né? É olhar para essas questões e bola para frente. Quem levantou a mão depois foi a Priscila. Boa noite, Priscila. Traz a sua análise aí, complementa as análises, que até agora todo mundo é fera, né? Vamos lá. Boa noite para todos, vocês me ouvem bem? Ai, gente, estava com muita saudade de vocês. 2 semanas que eu não consegui estar aqui por problema de saúde, mas graças a Deus estou aqui de volta, né? Aí passando os últimos momentinhos aí, mas já consigo estar aqui com vocês. Bom, gente, eu estou me sentindo, sei lá eu como, porque a minha análise é sempre na contramão de todo mundo. E hoje não vai ser diferente. De todo mundo, não. Eu penso um pouco como a Raquel, né? Tanto que eu anotei aqui, marido narcisista, né? Uma interrogação. Com uma carta, no primeiro atendimento, não tem como a gente ter certeza disso. É conversando mais, é com outras sessões. Mas por que que eu fiz essa interrogação? Por que que isso me chamou a atenção? Vamos lá. Ela diz que tem 45 anos. Então, primeiro ponto, como todo mundo já sabe, acima dos 30, o que precisamos trabalhar com a Roberta? Suplementação. Ponto. É um como, Wagner. Acima dos 30, sempre suplementação. Ela tem 45 anos. Ela está casada há 25, ou seja, ela se casou com 20. Mas ela não conta com quantos anos ela conheceu esse marido. Mas independente de quantos anos ela conheceu esse marido, independente de quantos anos ela tenha namorado e tal, ela foi abusada aos 15. E com 15 anos ela se sentiu muito suja, ela se sentiu muito, né, nojenta por conta do abuso. Então ela era uma vítima perfeita para um narcisista. Ela era uma vítima perfeita, abusada. Ela menciona muito a igreja, o ser cristã. Então ela não falou nada para ninguém, ela guardou para ela recalcou esse conteúdo e se tornou uma vítima perfeita para um narcisista. E 5 anos depois do abuso, ela se casa. 1 ano depois, ela tem o primeiro filho. No próximo ano, ela tem o segundo. Ou seja, ela ainda estava no período de... Qual que é o nome? Me fugiu agora. Ela ainda estava em resguardo quando ela ficou grávida. Ou seja, é um marido que não respeitou o momento que ela precisava de resguardo. Isso prova um homem que busca os seus próprios interesses. E depois dela falar, dela desabafar tudo que ela tinha para falar dele, ela vem com o mecanismo de defesa negação. Mas ele é um ótimo marido e pai. Quando a pessoa desabafa, deságua tudo que ela tem para falar, e depois ela traz a negação, mas ele é ótimo, mas ele é bom, mas ele me trata bem, é negação. Então a gente pode enfatizar muito mais tudo que ela disse, é muito mais do que o que ela disse, não é só aquilo.
né? Que é mais que eu anotei aqui, peraí. Coloco aqui a questão do arrependimento de ter casado, né? Então, ela se arrepende, e aí ela se pune o tempo todo. Então, ela não se maquia mais, ela não sai mais, ela não passeia mais, ela não tem mais vontade de nada, porque é como se ela não merecesse ser feliz. Ela fez a pior escolha da vida dela. Ela acabou com a vida dela. Então, como que ela vai ser feliz agora? Como que ela vai usufruir de todo o benefício do marido? Outra frase que me chama a atenção é quando ela fala sobre trabalhar, que ela não precisa trabalhar, porque ela tem uma condição muito boa, mas a expressão que ela diz é: gostaria se eu pudesse. Então não depende dela ir trabalhar ou não, ela até gostaria, se ela pudesse. Esse marido, será que não permite que ela trabalhe? Será que ele dá tudo para ela ao troco de oprimi-la? E aí ela está 20 quilos acima do peso. Elas têm uma compulsão alimentar. E aqui fica a minha pergunta: o que será que está engasgado na garganta dela, que ela quer engolir, que ela não pode falar para ninguém? Porque ele é uma ótima pessoa, porque ele é um ótimo pai. Como que ela vai expor para as pessoas quem de verdade ele é, se só ela vive a opressão do narcisista? Vale ressaltar de novo que quando ela menciona sobre isso, ela diz o quê? Somos cristãos, ele e eu. Como que ela vai expor alguém cristão, né, diante das pessoas, sendo ele tão bom? Dentro da análise que ela não se deu bem com a análise, eu acho que é exatamente por conta disso, porque ela foi confrontada quando, na verdade, ela precisava de acolhimento. Ela é uma vítima narcisista, ela tem feridas narcísicas, ela precisava de acolhimento e não de confronto, né? Minha visão, tá? Por conta de tudo isso, ela tem o quê? Crenças limitantes, né? O narcisista, ele consegue acabar com tudo. Qual que é a culpa? Por que ela se pune? Porque normalmente a gente entra para a faculdade, desculpa, gente, ela entra para a faculdade com 18 para 19 anos, ok? Se ela casou com 20, ela já estava envolvida nesse relacionamento. E será que não foi por conta desse relacionamento que ela não conseguiu ir fazer a faculdade que ela tanto queria e é o que ela tanto almeja? Então, será que ela não se sente infeliz por não ter feito uma faculdade, pela escolha errada que ela fez de ter se casado com esse marido? E aí, a alegria e a satisfação dela é de saber que os filhos estão fazendo faculdade. Porque ela menciona isso: a minha filha tem problemas de relacionamento, mas está na faculdade. Né? Então, para ela, mesmo tendo problema de relacionamento, ela não ficou bloqueada como eu fiquei. Ela conseguiu prosseguir e que continue assim. Eles são o meu orgulho. Então, vamos lá. O que eu trabalharia com ela? Dentro dessa visão, levando em conta que uma carta, um primeiro atendimento, precisaria de muito mais investigação, de confiança da parte dela, para ela realmente expor quem ele é, se é que ela ia conseguir, se ele não ia ficar em cima, né, e tal. Ou, quem sabe, não foi ele que tirou ela da terapia, né, por dizer, olha, o que você está fazendo? Enfim, toda aquela jogada narcísica que a gente conhece, né? Então, se eu conseguisse, que eu trabalharia com ela. Já mencionei a suplementação por conta da idade, a identidade, porque o narcisista rouba a identidade, ela acha que a felicidade dela é por conta da faculdade que ela não fez, mas nem ela sabe mais o que ela gosta e tal. A autoestima, que ela mesma diz que está super deteriorada, super abalada. O auto-perdão, por uma escolha não adequada, ou enfim, né, uma escolha infeliz que ela tenha feito de ter se casado com ele, de ter caído nas lábias desse narcisista. Trabalharia a individualidade dela, que apesar do pai, da mãe, do marido e dos filhos, ela é uma pessoa, ela tem uma vida e ela pode fazer as suas próprias escolhas, independente de quem conviva com ela. Trabalharia a questão da gratidão,
que apesar das dificuldades de conviver com o narcisista, ela mesma menciona, né? Nem tudo é tão ruim assim. Então, trabalharia a mudança de visão, a mudança de ótica, a mudança de ângulo, né? Tiraria o foco, porque aquilo que a gente foca aumenta. Então, vamos tirar o foco da opressão narcísica e vamos tirar as coisas boas desse relacionamento, dessa vida, né? Trabalharia a gratidão e começaria a desenvolver com ela sonhos. A minha irmã mencionou sobre isso. Ela ainda tem 45 anos. Ela é muito nova, ainda dá tempo de sonhar e de realizar. Ela não realizou aos 18 anos fazer uma faculdade, mas ainda dá tempo. Ela perdeu muita coisa até aqui, mas dá tempo de recuperar daqui para frente. Então era isso que eu trabalharia com ela. Essa é a minha análise. Obrigado, gente. Como é bom, né, a gente ter várias visões da mesma situação. Daí complementa. A Priscila sempre vem com um complemento diferenciado. Uma coisa que a gente tem que estar bem em mente, que é o que a Priscila trouxe, gente, a primeira coisa que a gente faz na clínica é acolhimento. Põe isso aí na sua mente, a sua primeira palavra da clínica é acolhimento. O confronto vem depois. Não se deve confrontar alguém sem primeiro acolher a dor desta pessoa. Tá? A primeira palavra para a gente dentro da clínica é acolher. Depois a gente vai trabalhar aquilo que dói na pessoa. Porque se ela já está ali é porque ninguém mais entendeu aquela dor e nem ela está entendendo aquela dor. Então nós, como terapeutas, psicanalistas, a gente faz o que com essa dor? Olha para ela e fala, ela existe, ela está aqui. E agora a gente precisa olhar para ela. Não é minar a dor da pessoa, não. É olhar para ela, ela existe, e o que a gente faz com ela? Juntos. Né? A Marisa levantou a mão, pode abrir o microfone e falar. Deixa eu só falar bem-vinda aqui para eu ver que tem uma convidada, a Elaine, seja bem-vinda. Ela abriu a câmera, depois ela fechou, mas eu vi que era ela. Obrigada por você estar aqui hoje. Pode falar, Marisa. Boa noite a todos me ouvem? Sim. Dizer que a gente aprende bastante aqui todas as terças, que é maravilhoso estar aqui com vocês e ouvir, né, acrescenta muito para a nossa vida, não só profissional como pessoal também. Eu aprendo bastante aqui. E tudo que falaram, né, é muito importante, tudo assim, são pontos importantes, e o que eu percebo é que a narrativa dela é que ela perdoou, né? Ela fala isso na carta, eu já perdoei a traição, mas eu tenho muita raiva no meu coração. Então, nós, enquanto analisamos, né, as pessoas, nós devemos nos atentar, porque ela tem uma narrativa, mas ela tem uma outra, assim, não condiz aquilo que ela fala com aquilo que ela vive. Então, quer dizer, ela diz eu perdoei, mas ela tem muita raiva no coração. E a falta de perdão, ao meu ver, é uma das feridas que mais sangram. Então, ela não perdoou os familiares, ela não perdoou o seu esposo, né, pela traição, isso que eu pude perceber na narrativa dela. E ela não se perdoou. Por quê? Porque ela não estudou, ela deixou que as pessoas protagonizassem a vida dela, quando, na verdade, como a Gislaine disse, ela deveria assumir a responsabilidade. Então, ela não é protagonista da própria vida, e isso é um problema grande, a gente sabe, né? Então, a falta de perdão, ela tem que ser trabalhada. Eu vejo que, assim, pela narrativa dela, é uma das coisas que a gente precisa trabalhar com a Roberta, e o perdão ele faz muita falta, né? E é como se realmente aquela frase que diz que não perdoar o outro é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E é uma grande realidade, porque ela está se matando a si própria, ela já não tem mais expectativa, ela é jovem ainda, não tem expectativa, não sonha, como a Priscila disse. Então, isso precisa ser trabalhado. Eu vejo que se ela não perdoar, vai ficar mais difícil.
eu tomaria o primeiro passo como trabalhando o perdão com ela. Ela precisa, primeiro de tudo, se perdoar. Depois perdoar o esposo, o primo que abusou, a filha que dá trabalho, o pai que traiu a mãe. Então, assim, tem uma raiz tudo isso, né? Até eu peguei aqui o versículo de Hebreus 12:15, que fala: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, assim, ela não está feliz, ela não faz o esposo feliz, os filhos também olham para ela e não vê ninguém feliz. Então, assim, tudo ao seu redor fica um ambiente desagradável, uma coisa assim, nunca está feliz. Embora, como o Wagner bem disse, né, ninguém é feliz 100% o tempo todo. 100%, eu anotei aqui, ser feliz 100% só no céu, só no gozo eterno, só na glória. Porque aqui nós temos, sim, momentos de felicidade, mas misturado a esses momentos, nós também temos sofrimento, temos dor, às vezes está tudo bem na nossa família, mas o nosso vizinho está passando por uma doença. Então, assim, 100% feliz, a gente nunca vai ser aqui na Terra, né? Ter essa consciência de que, sim, nós temos momentos felizes, nós estamos felizes em alguns aspectos, em algumas coisas, algumas áreas da nossa vida, mas em outras, infelizmente, nós vamos conviver, né? E devemos pensar no equilíbrio, né, das coisas, que não vamos ser 100% felizes, sempre vai ter algo que nos desagradou, misturado com momentos de felicidade, e isso é normal da vida, e a gente tem que aprender a lidar com isso, tá bom? E é mais isso mesmo que eu senti nela, falta de perdão, e que ela está desconectada dela mesma, né, como a Priscila falou, trabalhar a identidade dela, porque ela tem uma vida que tem muitos outros protagonistas, mas ela mesma não toma a rédea da própria vida. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha colocação. Muito obrigado, boa noite. Muito bem, Marisa. Muito bom colocado. E outra coisa, gente, alegria e felicidade são coisas diferentes. A alegria é uma emoção, assim como a tristeza, como a raiva. Felicidade é um estado de ser. Ah, eu sou feliz, mas agora eu não estou alegre. Agora eu estou triste. Mas não deixei de ser feliz por isso. É um momento meu. Então, assim, as pessoas acham que a felicidade, ela se expressa com uma expressão de sorriso. A felicidade não é expressão de sorriso, é alegria. A felicidade é a expressão de paz. Questiona essa questão com o seu paciente. O que é felicidade? Qual que é a expressão de uma felicidade? Você já brincou com a criança? Faz raiva. Faz susto. Faz feliz. É só essa expressão que é feliz? Sempre um sorriso. Mas a felicidade do adulto não é um sorriso, não é alegria. É paz. As ferramentas, né? Eu vou falar algumas aqui, vou passar para o Dr. Fábio, que ele vai ter uma lista gigante aí. Mas a gente já sabe o beabá. TQD, traz para a consciência, minha querida. O que é isso que você está sofrendo? Por que você sofre tanto? Mas que tanto é esse? TQD, né? O radar, tá, mas aqui a sua felicidade está aqui no meio, né? Mas ela depende do quê? O que tem aqui para te atrapalhar a ser feliz? É a sua dor, é ter passado por um abuso, é se espelhar na mãe, é olhar a filha, o que é? Você está olhando para quê que você não está cuidando do seu interno? Traz um radarzinho para ela também. A Pri gosta de falar da linha do tempo. Vamos olhar lá também? Vamos olhar lá também. O auto-perdão trabalha a autoestima, porque a autoestima tem pilares, gente. São 4 pilares. A autoestima não é só olhar e estar bonita no espelho. Eu posso estar descabelada e ter autoestima. É o que eu penso sobre mim, a visão que ela tem dela mesma, o conceito que ela tem, o que ela acha que ela é capaz de realizar, quanto motivada a realizar ela está. E a imagem é só um pedacinho da autoestima. A imagem é só o complemento da autoestima. Quem aí já viu uma pessoa de chinelo, bermuda rasgada,
camiseta lá toda, e é super cheio de autoestima, ele não tá nem aí, ele tá rindo e conversando com todo mundo. Gente, a autoestima não tem a ver só com a imagem. É muito mais sobre quem eu sei que eu sou. E é o que o Dr. Fábio fala. Primeiro você tem que falar com ela, o que você não é? De tudo isso que você pensa aí, o que você não é? Que as pessoas dizem, mas você não é. Criar paralelos. A gente, para tirar a pessoa do imaginário e colocar no real, a gente tem que fazer o paralelo. O que é imaginário e o que é real. Se não tiver paralelo, vai estar sempre misturado. Então a gente cria paralelos. Essas são também ferramentas. Então, assim, essas são as primeiras. Gente, já é muita ferramenta. Porque fazer 7x já é uma ferramenta, quando você fala 7 para a pessoa fala, 7? 7? 7? 7 coisas para me fazer? Eu não faço nenhuma. Calma, são 7 coisinhas assim, bem pequenininhas. O doutor Fábio falando do Diário da Gratidão, eu estava achando uns meus aí antigos e rolou pela minha casa, meu sobrinho pegou meu Diário da Gratidão. Você imagina meu Diário da Gratidão rolando pela casa. Porque aí, o que eu vi? O que eu escrevi de agradecer, né? Gente, aí hoje, graças a Deus, meu filho lavou uma louça. Então, é a sua vida ali, que ela é simples, mas é o simples que faz a nossa vida ser boa. Não é o muito, é o simples. Você acha que a felicidade é complicada, meu filho? Não é, você que está complicando. É o simples. É trazer isso para a pessoa. Você acha que para ser feliz você vai ter que fazer enormes modificações? Não, você vai ter que olhar para aquilo que a tua vida tem do simples. Tão gostoso acordar, tua família está ali, tomar o seu café, fazer seu cafezinho. Ah, mas eu só sou uma dona de casa? Querida, o que é essa casa sem você sendo dona? Eu falei uma coisa hoje para paciente minha. Ela, mas eu só sou dona de casa, nunca trabalhei, tenho 40 e poucos anos. Falei, o que é a sua casa sem você? Não é um lar. Não é um lar. Porque a primeira pessoa que as pessoas entram e procuram dentro da casa é a mãe, é a dona do lar, para falar, oi, tá aí, tem café? Então, só ser uma dona de casa, não é só ser uma dona de casa. É ser o coração de uma casa, os pequenos detalhes que a Gislaine falou. Então, gente, é tanta coisa que, quando você expande isso para a pessoa, faz assim, vru, a pessoa abre um horizonte e fala, gente, onde é que eu estava na caverna até agora? Você trazer a pessoa para fora da caverna que ela mesma se colocou. Então, tem muita coisa para trabalhar, mas é tudo com muito cuidado, porque é muita coisa. E a gente vai tirando aos pouquinhos para não ferir. O espinho entra de um jeito, mas para sair é de outro. Com cuidado para não ferir mais. Né, doutor Fábio? Obrigada pela oportunidade da leitura da carta, da condução dessa sessão. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Vamos caminhar para o encerramento aqui da sessão. Se tiver alguém que quiser levantar a mão, estou vendo a Paty está aqui. Vou chamar de Paty porque está seu nome, Paty Silva aqui, né? A Patrícia é pastora, missionária, um monte de coisa, mas aqui está a Paty, né? A Grazi também está por aqui. Ana Cláudia, muito bom te ver por aqui. Ana Cláudia é uma mulher que tem uma agenda cheia, né? Bom ver ela por aqui. Divalda, a Cris. Se vocês quiserem falar, além das meninas aí que falaram muito bem, a Raquel, a Margarete, o Wagner, a Gislaine, a Priscila, a Marisa, e brilhantemente a Anne. Eu não sei nem se precisaria da minha fala, depois dessa última fala da Anne, mas eu vou repetir a fala dela, talvez um pouquinho diferente, porque a repetição é a mãe do aprendizado, mas foi brilhante que você falou, Anne. E eu vou tentar ir direto ao ponto, tá, gente? Ontem eu dei uma aula inteira, o Edivaldo tá, mas é que é presencial, é sobre esse livro aqui, ó. Clínica da Alma, é um livro escrito por mim, tem mais duas pessoas, e é um livro que trata das emoções, mas a partir de ideias bíblicas. Em breve vocês vão ter acesso ao livro, ao treinamento, ele é muito legal, muito legal. A gente já falou de psicopatologias, falamos da postura de Esther, onde a gente falou um pouquinho da identidade de João Batista, né? Porque perguntam para ele assim, quem é você? E ele responde quem ele não é.
Ele já responde assim, ó, eu não sou o Cristo, quem vocês estão procurando. Segunda coisa, o meu negócio não é a portas do palácio, eu vivo num deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto. E outro, se vocês quiserem ficar aqui, eu vou começar pela parte ruim de vocês, raça de víboras. Um excelente terapeuta, João Batista, né? É Tramontina, corte rápido. E aí a gente falou um pouco sobre isso, mas a partir de uma ideia. Sabe o que é, gente, que eu queria falar bem rapidinho aqui, que foi o que a Anne falou? Se você quiser anotar, é muito importante. Para mim é o maior desafio da vida do ser humano, para mim é o maior desafio da clínica, é o maior desafio para os pacientes, e foi a aula de ontem, chamado Vida Real. Tá? Chama-se Vida Real. Tudo que a Roberta tem é a vida real. E tudo que ela não tem é exatamente o que ela quer. Expectativa, imaginário, simbólico, sonhos que ela não realizou, oportunidades que ela não aproveitou, coisas que ela não fez. E aí ela é uma vitimista contumaz. É bom falar assim, a pessoa social ela vai ficar com muita raiva, mas eu acho que ela vai entender, porque eu vou explicar com muito amor o que é a vida real, né? Das palavras da Anne aí, é exatamente o como, né? O como é o seguinte, na minha visão, vou falar bem rapidinho, só que ele é lento, um processo lento, que tem que ter paciência. É o TQD, 7X, agenda e tarefa e o radar. Por quê? Porque o TQD, ela precisa aceitar que ela foi traída, aceitar que ela é a repetição de um pai que traiu a mãe, ela precisa aceitar que as irmãs formaram e ela tem uma dor de não ter se formado, e ela tem a dor de ser traída por uma mulher que se formou, mas ela tem só 45 anos e ela pode se formar. Então é simples assim, ela precisa trazer para a consciência, e esse trazer para a consciência é trabalhar para ela com amor, falando, olha, Roberto, você me deu uma coisa, eu vou te devolver outra. O que você me deu? Que você foi traído e que você não se formou. O que eu vou te devolver? O que dá para fazer sobre essa traição? Dá para mudar? Você vai trair ele? Então você vai ter que aceitar. Ah, mas dói. Legal, a vida real. Ah, eu não me formei, vou começar a me formar agora, eu acho que eu estou com idade avançada. Ah, que legal, vida real, seja bem-vinda, tá? Tem um monte de gente que também tem mais de 45 anos, que não tinha se formado e está formando agora. Você não é a única. Então seja bem-vinda, vida real, legal. Vocês falaram coisas muito interessantes. O Wagner falou, por exemplo, sobre a comparação. Ontem eu falei sobre isso. Toda vez que você quiser perder uma batalha, se compara com alguém, você sempre vai perder. Porque a comparação é suja e jogo baixo, cada um é único, cada um aproveita o que tem. Se você voltar no passado, na casa que você morou, onde tudo aconteceu, a casa está diferente, a rua está diferente e não acontece mais nada disso lá, só acontece na sua cabeça. Então, a vida real é o maior desafio do ser humano. Né? Então, é o tempo todo a gente tendo que vigiar a nossa cabeça para não viver no passado nem no futuro. Está escrito lá, né? Vigiar e orar. Só vigiar não tá bom, ainda tem que orar, porque a mente vai para o passado, vai para o futuro, vai para o passado, vai para o futuro. Ela só não está no agora, ela sempre está. Ah, se eu tivesse aquele carro, aquela casa, aquele tempo, aquela oportunidade, aquele irmão, ou está lá no futuro. Ah, se eu tivesse... Gente, isso é tão sério que ontem eu usei o exemplo, acho que vocês já ouviram falar do Cláudio Duarte aqui, acho que todo mundo aqui já ouviu falar dele. E ele é um homem, até uns anos atrás, ele foi considerado o pastor mais pesquisado do mundo no Google. Então, ele deve ser alguém que tem uma relevância. E ele se internou num sítio para tratar uma depressão que ele teve, porque ele via pessoas saindo da igreja dele. Toda vez que a pessoa saía da igreja dele, um cara que prega para milhões, tem, sei lá, 9, 10 milhões de seguidores no Instagram, acionava um gatilho na mente dele que é de abandono e rejeição, porque ele morou em 8 casas com 8 famílias diferentes, então vinha aquela visão arrumando a malinha e indo embora. Olha o tamanho da dor. E aí isso se tornou uma coisa grave, não conseguia mais pregar, se internou lá num sítio que tem terapeuta e tal, e claro, são todos também cristãos, e a mulher achou o gatilho. E ele falou que quando achou, a nuvem se dissipou, ele levantou e voltou e tá bem. Não sei se ele passou por uma medicação e tal, isso ele não comentou, acredito que sim, penso eu. Mas você tem que achar onde está o nó e desfazer ele. Então, assim, trabalhar essa aceitação, trabalhar o perdão. Às vezes ela nunca parou para falar assim, eu vou perdoar. Gente, vocês pensam que perdoar é fácil? Ó, vou dizer uma coisa para você, a pessoa dorme na sua cama, acorda com você, janta com você, almoça com você, escova dente com você, toma banho com você, tá mais perto de você que a sua esposa e seus filhos.
Isso é não perdoar, é dormir e acordar com a pessoa. Você quer dormir e acordar com a pessoa? E na verdade, aí você fala, mas e quando é marido? Eu já durmo e acordo com ele. Não, você dorme e acorda com um cara que ele disse que se arrependeu, você acredita que ele se arrependeu, só que assim, você dorme com o cara que te traiu, não com o marido das suas filhas. Tá vendo a teoria de Lacan? Simbólico e imaginário. Eu durmo com o cara que traiu, porque eu simbolizo que quem está do meu lado é um traidor, não meu marido. Tem a contradição que a Marisa citou, que ora ele é ruim, ora ele é muito bom. E eu acho isso interessante, porque no meio da narrativa de tantas coisas ruins e vitimistas, ela reconhece uma coisa boa. Ele trabalha, sustenta a casa, ela falou que pode fazer o cabelo e a unha dela quando ela quiser, então quer dizer que ele deixa dinheiro para ela disponível para isso. Não acho que é para controlar ou para alguma coisa, eu acho que simplesmente deixa o dinheiro, ele deve ganhar muito bem, eles têm um sítio, eles podem viajar e ela não quer. Então deixa eu falar uma coisa, ela está numa situação assim, eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada, porque eu não sei aproveitar. E sabe o que é não saber aproveitar, gente? Não lidar com a vida real, não estar presente. Ontem a gente fez alguns exercícios sobre estar presente. Então assim, trazer para a consciência, começar o 7x, que o 7x é o seguinte, tudo que é muito fácil, eu deixo de fazer, tudo que é muito difícil, eu procrastino. Então o 7x, geralmente as pessoas não fazem o que é muito fácil. O 7x não é um exercício sobre meditação, respiração, oração, gratidão, vídeo e áudio. O 7x é um exercício sobre organização, higiene mental e presença. É isso que é o 7x. Por isso que a pessoa tem que fazer. Não pode ser meia hora de vídeo, meia hora de áudio, não pode. É 5 minutos, porque o cérebro, depois de 21 dias, vai entender isso como um hábito. Então tem que tentar pôr na cabecinha dela, agora você já tem consciência, 1, 2, 3 sessões já. Vamos fazer o 7x? Vai para a quarta, quinta, ela não fez. Ela não quer fazer, então você faz o seu papel de terapeuta, de ouvi-la. Agora, se ela quer usar a ferramenta ou não, aí entra o lance da transferência contra transferência. Não é responsabilidade sua. Sinta livre, porque, cuidado, viu? Tem paciente que amarra você e carrega você com ele. Tá? Você vai vir, vai voltar, vai precisar de supervisão, porque você vai falar assim, nossa, eu não consigo resolver o problema do seu paciente. Resolver o problema do seu paciente não é problema seu. O problema seu é ouvir, ajudar ou tentar fazer ele se enxergar e ele decidir mudar, porque ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente, por isso a frase, nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. Então é o seguinte, ela não fez, ela pode fazer um curso a partir de agora. Sabe qual que é o problema? Ela é preguiçosa. Tem que cortar essa parte se ela for assistir o vídeo. Ela é preguiçosa, é um dos 7 pecados capitais, preguiçosa, ela não quer estudar. Ela quer dormir, ela quer comer, ela quer ficar no WhatsApp, ela quer ficar no Instagram, no TikTok. Aí é gostoso, né? Aí vê o outro formado e fala, minhas irmãs formaram. A mulher com meu marido traiu. Não tem nada a ver a formação com a traição. A formação é uma oportunidade que você tem. Quantos alunos nossos chegaram aqui e se formaram? Então, gente, um dos 7 pecados capitais é a preguiça, tá? Então tem que tomar cuidado. O outro, o Ibope fez uma pesquisa sobre a inveja. Entrevistou milhares de pessoas. E aí 95% das pessoas falaram que eram preguiçosas, outros eram raivosas, outros eram brigões. E só que eles não achavam invejoso. Os 95% dizem assim, se tem uma coisa que eu não gosto, que as pessoas têm inveja de mim. Só que ele não tem inveja de ninguém. Então não consegue achar invejoso, porque as pessoas elas se sentem invejadas, mas nunca sentem que sentiram inveja de ninguém. E a gente tem que sentir, quando está brotando no nosso coração, um sentimento de inveja, de raiva. A Roberta tem raiva. Como é que dissipa essa raiva? Você faz caminhada? Não. Faz alongamento? Não. A Priscila citou aqui. Você faz uma suplementação? Não. Então, né? A gente não tem o que fazer, a gente acaba falando com muito amor, mas se você fosse falar no modo Tramontina, então morre, porque desse jeito você já está entregando os pontos, vai piorando, gente, vai piorando. Então, assim, a gente não fala, mas a gente pensa. Sei que você pensa também. Tá tudo certo, não tem nada demais. Só que o que acontece? O grande desafio do ser humano é vir para a vida real. A vida é minha, o filho é meu, o marido é meu, o problema é meu. Então o que eu vou fazer? E aí
eu acho que uma coisa que cabe bem para ela era num exercício de radar, colocar o 7x do lado de dentro e do lado de fora falar para ela assim, olha, Roberto, você acha que você é vitimista? Depois de umas 6, 7 sessões, ela vai assumir que ela é vitimista. Que ela se usa isso como uma muleta, a traição como uma muleta. Ela é a coitadinha. E aí eu falo, põe no radar aí, quando o vitimismo começar essa gosma se apossar, toma banho. Gelado de preferência. Né? Falo, vai lá, o banho agora, óbvio que eu estou falando, é alegórico. Toma banho, se lava desse vitimismo e fala, eu preciso fazer alguma coisa. Gente, eu estou com 42 anos. Essa semana eu comecei o curso de biomedicina. E eu tenho a meta de até os 50 fazer o meu mestrado, doutorado nessa área. Que eu sempre quis e nunca deu tempo porque eu estava investindo em outras áreas, fazendo mestrado, doutorado livre de outras áreas. Então, assim, hoje quem está fazendo esse curso tem 22 anos, 23 anos. Só que nessa época eu estava morando em Paris, antes dos 30, eu estava estudando psicologia, psicanálise, e agora eu vou estudar e está tudo certo. E eu não fico medindo, o outro fez mais novo, o outro fez mais... Eu me realizei em algumas coisas, está tudo certo. A gente não pode ficar comparando, diminuindo. Você coloca lá no radar o que dá, o que não dá, e vambora. Vambora. Então, gente, eu acho que o caso dela se você for trabalhar com essa pessoa 1 ano, ele for seu paciente 1 ano, é 1 ano fazendo a mesma coisa. TQD, 7x, agenda e tarefa e radar. Porque ela levou uma vida inteira para construir esse castelo errado. Você vai levar um tempo para desconstruir. Certo? Então, a síntese dela é a síndrome de Adão-Eva. Se a felicidade existe, por que eu sofro tanto? Ela deu uma síntese, né? Então, tipo assim, se Deus criou a felicidade, se a felicidade existe, por que ela não me alcançou? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Gente, olha, é tão violento esse negócio da vida real, que se a gente for pensar assim, todo mundo vai se entristecer. Todo mundo vai se entristecer. Porque sempre tem alguma coisa na nossa vida faltando. E segundo Aristóteles, eu vou usar de uma forma alegórica, eu não vou explicar como ele falou, mas eu vou explicar mais ou menos assim. Aquele que andava a pé está feliz porque agora está andando de ônibus. Mas o desejo dele agora é andar de carro, e ele consegue comprar o carro. Então ele andava a pé, depois andava de ônibus, agora ele comprou o carro. E ele fala, poxa, que alegria ter o carro, só que agora eu quero um carro mais novo. Aí ele compra o carro mais novo, só que no outro ano muda o farol do carro dele. Por exemplo, ele compra lá uma Evoque, né, da Land Rover. Lá, aí chega no outro ano, mudou o farolzinho de trás, tem 2 portas, tem 4 portas, fala, nossa, mas agora tem a nova. Para mim ser feliz mesmo, eu precisava de uma mais nova. E nesse conceito, a gente nunca alcança a felicidade, porque a felicidade está sempre à frente da gente, e a gente está sempre buscando alcançá-la. Então talvez a felicidade não é o que a gente vai alcançar, é o que a gente já tem, e para ter a gente precisa estar presente. Aí parece muito clichê, né? Quantas pessoas queriam estar no teu lugar, mas não estão. Mas é a grande verdade, gente. Tem muita gente orando por aquilo que você tem hoje. Então, o diário da gratidão faz você agradecer por coisas que parece que é fútil, mas não é fútil. A sua visão, seu cabelo, suas pernas, seus sonhos, seu tempo. Ontem eu estava dando aula, eu dei um exemplo para o pessoal, eu quero encerrar, dizendo o seguinte: você quer saber quanto vale o seu tempo? Porque você está aqui com o seu tempo, aí você está enrolando na internet, a gente não sabe quanto vale o tempo. Outro dia a Camila foi atender, acho que ela tinha 2 ou 3 pacientes, ia ficar por 3 horas atendendo. E ela falou assim, amor, como vai ser mais tarde, à noite, não tem ninguém para ficar com o José, e nem a minha mãe, nem tem babá, e não tem escola, você vai ficar com ele. Ele falou, mas é lógico, vai ser uma maravilha ficar com o José. Eu falei, eu vou pro shopping. E aí eu fui pro shopping com o José. Aí eu cheguei lá, o José falou assim, pai, eu quero andar naquele carrinho ali. Aí eu cheguei e falei, moça, quanto que é para andar nesse carrinho? Ela falou assim, R$25. Esses carrinhos que tem controle, a criança senta, aqueles caminhãozinhos. Aí eu falei, que bom, pode ficar até o shopping fechar? Ela falou, não, é 10 minutos. Aí, como é que a gente começa a valorizar o tempo quando mexe no nosso bolso? Eu falei, gente,
R$25, 10 minutos, beleza. Andamos os 10 minutos. Fomos para um parquinho dentro do shopping enorme, aqueles parquinhos abertos. Ele ficou um pouco e falou, pai, mas eu quero aquele ali, ó. Aqueles parquinhos dentro do shopping enorme, só que é pago. Aí eu entrei e falei, moça, quanto que é para poder ficar aqui? Ela falou, 30 minutos, R$30, 15 minutos, R$15, 20 minutos, vai ficar 15. Quando deu 15 minutos, o José falou, pai, eu tô amando, e ele tava amando aquilo. Eu falei, moça, eu vou continuar. Quanto que é? Ela falou, assim, é R$1 por minuto. Aí eu sentei, cruzei as pernas, fui vendo ele brincar e fui contando no relógio. R$1, R$2, R$3. Você não conta mais o minuto, você conta o real. E ele foi ficando, 10 minutos, 15 minutos. Aí saiu de lá. Falou, nossa, pai, que alegria. Eu falei, me abraçou, me beijou, ele tá aprendendo a falar. Aí falou, pai, eu tô com fome. Aí eu levei ele comer um pão de queijo, tomou uma coquinha zero, de longe ele viu um playground fechado. É uns que soltam uns cartãozinhos, e tem patinho, e tem algo. Eu falei, moço, quanto que é a fichinha? Ele joga 10 fichinhas. A moça falou assim, ó, é R$8 cada uma. Ali eu já mandei uma mensagem para Camila, eu falei só, o teu atendimento que você está ganhando para atender, eu já estou gastando tudo aqui, tá? Não vai compensar, não. Eu acho melhor você vir pro shopping. Então, vai embora. Aí ele jogou umas 2, 3 negocinhos. Saiu de lá, me passou em frente uma casinha do cão que tem dentro do shopping. Aquilo ali é o devorador. Por quê? Tem um monte de negócio com aqueles bracinhos que pega o ursinho. E você põe ficha em todos, mas você nunca sai com o urso. Os R$50 que você deixa ali é só para alegrar o coração. E ele, o negócio desce, e sobe, o ursinho fica. Né? E aí o que eu fiz? Saí de lá, fui encontrar a Camila. Quando encontrei a Camila, falei, meu amor, graças a Deus, agora estamos juntos. Falei, vamos embora? Ela falou, mas agora eu tô com um pouquinho de fome. Tá bom, vamos jantar. Você quer ver quanto vale o teu tempo e o teu dinheiro? É quando você está mexendo nele. Aí você sabe quanto vale o seu tempo. Você quer saber quanto vale enxergar? É o dia que você começa a perder a visão. Você quer saber quanto vale andar? É o dia que você não pode fazer força nas pernas. Você quer saber quanto vale viver? O dia que a morte bate na sua porta. Só que a gente não precisa esperar essas coisas acontecer para a gente parar e olhar para a pessoa que está do nosso lado e ficar só observando. E tentar perceber quanto que ela é importante na nossa vida. E se ela não tivesse na nossa vida, como a nossa vida seria mais difícil. Às vezes eu vejo alguém comemorando um dia comum. Tipo, não tem dia para comemorar. E vai lá e posta um beijo, um abraço, alguma coisa. A Priscila gosta de fazer isso. E eu acho isso o máximo, sabe por quê? Gente, tem que ter dia para comemorar. Claro que tem um costume, aniversário, vamos jantar fora, né? Mas não tem dia para você reconhecer que você está vivo. As pessoas que mais enterraram sonhos são as pessoas, os lugares que mais têm sonhos é o cemitério. Já ouviu falar disso? O lugar que mais tem flores é o cemitério. Porque depois que morre, todo mundo leva flores. Depois que morre, não tem jeito de realizar o sonho. Então a gente precisa fazer hoje. E eu acho que para a Roberta, todas essas coisas que vocês falaram, sobre o foco, onde ela está focada, a gente atrai o que a gente está vivendo, essa questão da dor, compulsão, repetição, ela vai precisar saber que ela é repetição um pouco da família. Aí tem a parte eu vi que a Priscila falou muito bem sobre o recalque, né? Ela é vítima, né? E ela recalca tudo isso dentro dela. E isso vai adoecer, né? Ela pode ter qualquer doença psicossomática aí. Então o que ela precisa fazer para fora? Eu não sei. Tem gente que faz um pilates, tem gente que faz dança. Eu vejo umas senhoras na sala de dança lá na academia. Eu tenho uma academia grande. E às vezes eu vou nos horários, tá tendo aula de dança. Coitada, elas tentam rebolar e tal, não vai, mas elas estão lá dançando. Guerreira, aquilo ali é a alegria do meu coração. Eu vou na escada, fico de longe vendo elas lá. Tudo perdido, o pessoal já girou, já mexeu o braço e a perna, ela tá lá ainda assim. Então, e aquilo é uma maravilha, porque ela tá pondo para fora, ela tá extravasando, ela tá existindo, ela tá vivendo, ela tá presente, ela tá suando. É assim, a gente não precisa ter uma diarreia pra gente ficar presente. Você quer ver uma pessoa estar presente? Uma diarreia. Ela não pensa no sonho, não pensa no dinheiro, não pensa no filho, não pensa no carro, ela só quer no banheiro resolver o problema dela. Né? Outro dia eu tomei um whey protein aqui, 2 escopos, comi um pouquinho de Danone e fui tomar um bendito de um café preto.
E a Camila queria passar num lugar lá, eu falei, amor, vamos ter que ir para casa. Não dá, porque eu tenho um compromisso. Mas compromisso que é esse? Que não pode parar aqui? Você não tinha falado que estava ali? Eu falei, amor, eu tenho um compromisso. É aquele compromisso que aqui você tá normal, mas o cabelo, as costas, a nuca já tá suando. E aí eu falei pra ela, amor, eu preciso ir no banheiro. E a Camila não perde, né? Ela, tá com dor de barriga? Então vamos ver lá, hein? Eu falei, amor, eu preciso ir no banheiro. Comecei a andar, passar sinal vermelho, eu precisava chegar em casa. E era 5 minutos para chegar em casa, mas é aqueles 5 minutos que vira quanto? Meia hora. É aquele tempo quando você chega em casa, você entra tirando a roupa, porque você está transpirando, e você vai no banheiro, depois você tem que tomar banho, porque senão a casa fica cheirando, o banheiro fica cheirando. Ninguém nunca passou por isso aqui, né? Só eu. Então, o que acontece? Quando essas coisas acontecem, eu por ser professor e analista, eu começo a pensar nas coisas que eu ensino. Eu falo, olha como a gente valoriza o tempo nessa hora. Olha como nessa hora a gente está presente. Então você vê que tem como você achar pontos de conexões, é possível estar presente, só que a gente faz muita força para estar ausente. As pessoas se esforçam muito para ficar depressiva, desanimada, vitimista, parada. É difícil as coisas? Mas vai fazendo aos pouquinhos. Porque a gente fala assim, tem gente que não é difícil comprar um carro, comprar uma casa, mas é muito difícil não comer uma torta, não comer um doce, aquelas 2 bolonas de sorvete artesanal, com aquela casca cheirando Nutella e cheirando canela. Tem hora que você vai ter que evitar, vai ter que segurar a onda. E isso é muito difícil para as pessoas, porque a gente quer o prazer imediato. Então eu queria encerrar dizendo para vocês, nós passamos o tempo aqui, que é muito importante muitas coisas que vocês falaram, mas uma coisa que a Gislaine falou aqui, que é sobre assumir responsabilidade, eu acho que é uma coisa que ela não quer fazer. Ela vai ter que ouvir que ela vai ter que assumir responsabilidade. E a pessoa que atender, ela vai ter que ter um pouquinho de jeito, porque ela quer que olha, isso que eu vou falar é meio pesado, mas isso me tratou muito. Ela acha que o mundo deve tudo para ela e ela não deve nada para ninguém. O mundo não deve nada para ela e ela deve tudo para todos. Essa é a vida real. O mundo não deve nada para nós, é nós que devemos amor, responsabilidade. A gente é que muda o nosso mundo, não são as pessoas. A gente tem que parar de terceirizar os nossos sonhos. É devagar e sempre. Agora, a Gislaine até disse, ela não gostou da devolutiva do terapeuta, porque ela falou que ele criticou a melhoria dela ou não, né? O desenvolvimento dela ou não. Esse ponto tem um ponto de verdade. O terapeuta não está aqui para dar palpite. Né? Não é porque a gente é terapeuta que a gente tem que sair dando opinião. Isso aí quem faz é a amiga. Larga dele, larga dela, é um cafajeste, não presta, por que você casou assim, por que você casou assado, por que fez isso com seu filho? Poxa, dar opinião, gente, é muito fácil. É só abrir a boca e falar. Sabe quando você vai em algum lugar, a pessoa te atende mal, você pergunta se tem uma coisa? Não. Pergunta se tem outra? Não. Parece que ela ganhou um salário só para dizer não. Então, assim, a pessoa não paga a gente para dar palpite. O terapeuta ele tem que ter um pouquinho mais de tato, de tino. Que é o quê? Falar, vamos tentar. Eu geralmente uso essa frase. Talvez alguns de vocês já ouviram eu falar, outros não. Eu falo, eu vou te devolver o que você está me entregando. Só isso. Não vou te devolver nada meu. Tudo que eu vou te devolver é seu, não é meu. A diferença é que eu vou devolver por outro ângulo. Eu vou tentar mostrar para ela. Você acha que você se tornou vitimista dessa situação? Provavelmente ela vai dizer o quê? Sim, eu me tornei. Então pega uma caneta e um papel, faz um radarzinho, põe uma bolinha, põe vitimista, tomar cuidado. E toda vez que a vitimista chegar, você fala, chega, agora eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí você vai começar alguma coisa nova. Tem que começar alguma coisa nova. Não sei se é a caminhada, não sei se é tricô, não sei se é alongamento, se é o pilates, tem que começar alguma coisa nova. Então eu acho que a aceitação, perdão, começar essa faculdade a partir de agora,
tá? Eu conheci um homem que começou a fazer medicina com, sei lá, 50, 60 anos. E ele demorou 10 anos, e aí eu mudei de cidade, nunca mais ouvi. Um dia ele apareceu no meu Facebook para mim, e eu entrei e tava lá, ele formado médico. Agora ele deve estar com uns 80 anos, está vivendo a medicina que ele sonhou. Então, assim, não tem hora marcada de idade para você viver o teu sonho, e aquela coisa que eu sempre repito nas sessões, com muita calma, com muito amor. Eu entendo que as pessoas precisam pôr para fora a sua dor, mas nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. A gente vai ter que achar um jeito de resolver essa situação. E é isso, gente. Eu acho que o grande desafio do ser humano é o que eu queria falar, o como. É viver a vida real. Está acontecendo, é um problema, como que eu vou lidar com isso? Isso tem coisa que não tem como desatar o nó mais, uma pessoa que morre, um casamento que se desfaz, uma pessoa que te trai, que vira as costas para você. Agora a questão é como que você vai fazer? Você vai viver com isso dentro da sua casa, na sua vida todo dia? Ou você vai dar a volta por cima? Essa é uma questão que todos nós precisamos pensar, inclusive ela. Beleza, pessoal? Alguém de vocês quer falar alguma coisa? Não, né? O pessoal está com fome, com sono. A Patrícia até comendo aqui já. Não dá para esperar, né, Patrícia? Já passou da hora, tá certo. Ó, gente, que Deus abençoe a noite de vocês. Que vocês tenham aí uma semana maravilhosa. A semana tá só começando. E nos vemos aqui na próxima terça. Vai ser maravilhosa. Em breve eu quero falar com vocês. A gente vai marcar aí um momento aqui para quem quiser, porque é um trabalho mais separado, mais cirúrgico, para a gente falar da Clínica da Alma aqui. Trabalho maravilhoso está acontecendo, está sendo muito gostoso, é presencial, né? Então você que vai levar aí para a sua cidade, para sua família, beleza? Obrigado, faz um tchauzinho aí. Um bom descanso para vocês.